Olá, olá, olá a todos. Vamos esperar um pouquinho para ver se entrega a live, porque demora um pouco para entregar, né? Enquanto isso, a gente vai ficar aguardando aqui um pouquinho para ver se entra alguém e se a live também é entregue. Vamos ver se vai entrar alguém. Olha, a gente começa. Para ver se entra alguém. Se entrega para alguém. Ainda está informando para os seguidores que iniciou a live. Então é bom a gente esperar um pouquinho para ver quem vai entrar para estar acompanhando, né? Agora começa a entregar. Vamos esperar. Tô aguardando um pouquinho pra ver se entra alguém. Né? Tá entregando. Então vamos lá, nossa live vai começar agora. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar a nossa live de hoje. Aqui estamos mais uma vez reunidos para falar sobre a psicanálise cristã, para falar sobre a fé, para falar sobre o alinhamento com Deus e o processo de cura emocional. Então estamos juntos nessa jornada agora e vamos todos juntos, vamos nos unir nessa jornada. Sejam todos bem-vindos a essa jornada da psicanálise cristã alinhado com autoconhecimento. Sejam bem-vindos, vamos começar a nossa jornada. Se você puder, compartilhe essa live, envie para um amigo, para que também possa estar acompanhando essa live hoje com a gente, onde nós vamos estar falando sobre dores emocionais e vida espiritual com Deus e o processo de cura. O que tem a ver as dores emocionais com a nossa vida com Deus? Tem muita coisa a ver. Vamos acompanhar a nossa live que você vai ver, você vai entender os tópicos que nós temos hoje para essa live. Então, marque aí, convide aí os amigos e vamos participar e vamos juntos nessa jornada. Vamos começar então. Aqui eu já vou começar, deixa eu baixar um pouquinho o som aqui, tá alto. Vamos começar a falar sobre... Eu já vou começar com uma pergunta. Já vou começar perguntando algo aí pra você. É uma pergunta. Se você puder pegar um caderno ou uma cadernetinha, alguma coisa, uma caneta, e você puder escrever, para você acompanhar essa live escrevendo, colocando os pontos, eu sempre indico isso, porque se ficar alguma coisinha para trás, tá ali escrito, você tem como acompanhar, você tem como ver o que está sendo falado, escrever. Então pegue uma caneta, eu vou dar um tempinho para você pegar a caneta, pegar o caderno, para que você também possa escrever os pontos da live, os tópicos mais importantes, né? Vou dar um tempinho para vocês pegar. Enquanto isso eu vou beber uma água. Isso aí, vamos lá então. Acredito que você já pegou. A minha primeira pergunta que eu vou fazer para vocês, gente, eu sempre explico o dia que eu faço esboço e o dia que eu não faço. A live passada eu não usei esboço. Hoje, essa live, eu já precisei usar um esboço para não fugir muito do tema, ok? Então, sempre eu falo assim, se eu olhar para baixo, vocês veem que eu não estou conectado aqui, é porque eu estou pegando o tópico do tema, tá? Mas sempre estou aqui, ligado com vocês. Então, vamos lá. A primeira pergunta é, você sente que suas dores emocionais têm te afastado de um relacionamento mais profundo
e como nós, mais profundo que eu quero dizer, com Deus. Porque como nós estamos falando de psicanálise cristã, como nós estamos alinhando a nossa fé junto com a psicanálise, então eu estou fazendo essa pergunta. Se você sente que as suas dores emocionais têm te afastado de um relacionamento mais íntimo com Deus. É uma pergunta para que você possa olhar para você, para que você possa olhar para dentro e tentar entender se essas emoções elas estão te afastando dessa aproximação com Deus, desse relacionamento. É uma pergunta, tá? E aí, quem cabe responder essa pergunta é você. É você que responde essa pergunta pra você. Não, realmente, meus questionamentos emocionais ultimamente têm me desalinhado um pouco. Entendeu? É uma pergunta que eu deixo no ar pra você. E eu sempre falo que Deus nos criou como seres integrais. Nós temos corpo, alma e espírito. Eu sempre falo isso, porque Deus nos criou assim. Se você for lá em Tessalonicenses 1, no capítulo 5 e 23, você vai ver que fala do corpo, alma e espírito, aonde Deus nos colocou nesses seres integrais. E eu sempre explico isso, que nós somos feitos disso. E aí, vamos falar hoje sobre emoções. E aí, vamos perguntar, aonde estão as nossas emoções? Aonde ela se localiza nessa integração que Deus fez? Lorena, tá, e as emoções, ela está onde? Aonde ela liga? É no corpo? É na alma? É no espírito? As emoções, elas estão ligadas às nossas almas. As emoções estão ligadas à nossa alma. É a nossa alma que sente as emoções. É a nossa alma que sente aonde está sentindo os traumas, as dores. É na alma que se liga, entendeu? E o espírito, ele se conecta com Deus. Nosso espírito está conectado com Deus. Mas quando a nossa alma não está bem, ela também se conecta com o espírito e aí fica desconectada. Então o espírito não fica alinhado com Deus, a nossa alma fica perturbada por causa das emoções, dos traumas, dos problemas emocionais. E o nosso corpo, muitas vezes, ele pode reagir a esses problemas, entendeu? Então o último estágio é o corpo. Depois que já atacou a nossa alma e já conseguiu desalinhar o nosso espírito, o último que sente é o nosso corpo. Porque tem pessoas que têm situações que elas sentem as reações emocionais no corpo. Já recebi aí até mensagem de pessoas falando, realmente, Lorena, eu sinto, o meu corpo dá bolha, mexe principalmente as mulheres, mexe na minha TPM, no meu problema hormonal, quando eu tô mal emocionalmente, até nos problemas hormonais da mulher mexe, quando as emoções estão afloridas, entendeu? Então, nós vamos falar sobre emoções emocionais, curas e dores para essas emoções. Vamos falar de curas, mas também vamos falar das dores. Então, continuando aqui, emoções não são, como nós falamos alinhado com a espiritualidade, com a fé, as emoções, elas não são pecados, tá? Não são. Se alguém chegar e falar, mas as suas emoções é um pecado. Não, as emoções, elas não são tratadas como pecado. Porque elas são emoções que estão dentro de nós, são pensamentos que estão dentro de nós devido aos problemas. Então, essas emoções, elas fluem dentro de nós, naturalmente. Nós mulheres, tanto que nós, quando estamos no nosso momento de TPM, no nosso momento pré-menstrual, nós sentimos as emoções a mais florida, não é verdade? As mulheres podem falar isso. Nós sentimos as emoções. Por quê? Porque já é um problema hormonal. Então, o seu corpo, ele manifesta aquele problema hormonal e você sente no corpo, sente dor de cabeça, sente fraqueza, sente um pouco de aceleramento de nervoso. Então, tem vários tipos de comportamentos hormonais no tempo da sua TPM menstrual. Então, o que acontece? Então, as emoções, elas não se tornam pecados. Elas não são pecado. Mas precisam ser tratadas para não se tornar barreiras. Olha o que diz. Elas não são
o pecado, mas elas precisam de tratamentos, elas precisam ser curadas, elas precisam ser tratadas, para que assim não venha se tornar barreiras, para que assim não se tornem barreiras, tá vendo? Então as emoções, elas criam barreiras na nossa vida, elas criam barreiras, principalmente na vida com Deus, principalmente o alinhamento com Deus. Então as emoções sendo curadas, você tira essa barreira, não existe essa barreira, entendeu? Porque a emoção, ela pode criar essa barreira. Então, o que acontece? Precisa ser tratadas, precisa ser curadas. E um exemplo bíblico que nós usamos aqui agora para dizer quem sofreu com emoções, quem passou pelas emoções, a gente consegue ver Davi, Elias, Ana. Eu até coloquei no meu Instagram essa semana uma enquete, onde eu fiz uma pergunta: quem desses aqui já passou por emoções? E se foram todos ou foram só um? E ali na nossa resposta da enquete, nós dizíamos que era todos passaram. Não teve um específico ali na enquete que não passou por problemas emocionais, personagens bíblicos, né? E aqui ainda nós continuamos falando exemplos bíblicos que enfrentaram as dores emocionais, que foi Davi, Elias e Ana. Elias enfrentou dor emocional, Ana enfrentou dores emocionais, que não era pecado, mas eram dores que sua alma sentia devido a algum problema, devido à circunstância, devido às perseguições, ok? Então, vamos agora entender quais são as consequências das dores emocionais não tratadas. Quais são esses tipos de consequências que ela traz à nossa vida? Porque as dores emocionais não tratadas, ela traz consequências para a nossa vida. E principalmente para a nossa espiritualidade, para a nossa, como é que se diz? A nossa confiança em Deus. Então vamos lá para nós tentar entender por quais consequências essas dores nos traz. Vamos começar. Eu vou falar aqui, o afastamento de Deus. Uma das dores, as consequências das dores. Muitas pessoas que passam por dores emocionais profundas, como uma traição, como uma perca, como muitos problemas, né? Que todo mundo sabe, problemas internos, rejeições. Isso aí pode fazer a pessoa se afastar de Deus. Esse sentimento de culpa, ele pode fazer a pessoa ter rejeição. Ele pode fazer a pessoa ter indignidade, se sentir indigna diante de Deus. Então, essas consequências de dores emocionais não tratadas, elas podem ter o afastamento de Deus, se sentindo um pouco de culpa. Trazendo culpas, que são sentimentos. Aqui também tem mais uma das consequências, que é a falta de fé e confiança. Que é quando você tem a falta da fé e você também tem confiança, quando você não confia. A desconfiança, ela também nos faz ter medo, insegurança, pode impedir essa entrega a Deus. Entendeu? Então essa falta de fé, essa confiança, ela pode criar um sentimento de insegurança, de medo, que impede essa entrega a Deus. Isso aí é uma consequência. Outra consequência são repetição de padrões negativos. Quando aqueles padrões negativos ficam se repetindo, quando as emoções ficam se repetindo, quando esses padrões não são curados e eles repetem na sua vida. Essas repetições negativas, elas trazem feridas emocionais, podem influenciar em escolhas e em relacionamentos. Olha, eu vou até repetir. As feridas emocionais de repetições de padrões negativos, elas podem influenciar nas escolhas e nos seus relacionamentos. Então, essas consequências, elas trazem isso. E mais uma consequência que ela nos traz, que é a dificuldade em ouvir a voz de Deus. Porque nós temos conversado com muitas pessoas, temos atendido pessoas que dizem: eu tenho dificuldade de ouvir a voz de Deus. Eu não sei ouvir a voz de Deus. Eu não consigo conectar com a voz de Deus. E esse é uma consequência. Talvez por emoções. Emocional não tratado. Então, quando a emoção não está bem tratada, também dificulta ouvir a voz de Deus. O coração ferido, ele pode distorcer a percepção espiritual.
Então, quando fala que tem dificuldade de ouvir a voz de Deus, quer dizer que um coração ferido, ele pode distorcer. Então, quando você está com o coração ferido, com emoções, com o coração doendo, com feridas, isso pode distorcer você ouvir a voz de Deus. Você pode, talvez, centralizar somente na dor. Olhar somente para a dor. Não, tá doendo, não consigo nem olhar para Deus porque tá doendo. Então é isso, o coração ferido ele pode distorcer a percepção espiritual. Como as feridas emocionais afetam a percepção espiritual? Como essas feridas, elas afetam isso? Ela afeta essa percepção espiritual. Como afeta? Olha aqui, pessoas feridas tentam interpretar a voz de Deus com a base na dor e não na verdade. Então, a pessoa, quando ela tá ferida, ela olha mais pra dor, como eu estava falando. E ela deixa de olhar pra voz de Deus da verdade. Porque eu sempre falo, sempre falo isso, sobre isso. Que a dor, ela tem propósito. Deus tem propósito na dor. Eu sempre digo isso. Deus, ele tem propósito na sua dor. Ele não vai limitar o poder dele por causa da sua dor. Ele não vai limitar quem ele é por causa desse sentimento, dessa emoção, desse problema emocional. Ele não vai deixar de ser quem ele é por causa disso na sua vida. Mas nós paramos, nós não deixamos ele entrar, nós bloqueamos a voz dele para não ouvir. Quando nós deixamos as emoções fluir e nós apagamos a voz de Deus por causa dessa dor. Então a dor, ela silencia a voz de Deus. Muitas pessoas, elas sentem a dor e elas silenciam a voz de Deus, porque ela só olha para aquela dor, só para aquele sentimento, só para aquilo que foi causado, só para aquele problema que foi levantado. Eu só enxergo isso aqui. E muitas vezes não ouve a quem ela deveria ouvir. Ok? E mais ainda, o inimigo da nossa alma. Vocês sabem quem é o inimigo da nossa alma, né? O inimigo da nossa alma, que eu falei corpo, alma e espírito, mas nós temos um inimigo que ele não é inimigo do nosso corpo, ele não é inimigo do nosso espírito, ele é inimigo da nossa alma. Ele é nosso inimigo, inimigo da nossa alma. Usa nossas feridas como ponto de acesso para mentiras e opressão espiritual. Olha aqui que forte. Satanás, vou falar o nome verdadeiro, usa as nossas feridas como pontos de acesso para mentiras e opressão. Nossa, Lorena, eu não sabia que as minhas feridas emocionais davam acesso a esse inimigo. Eu não sabia que a minha ferida emocional fazia esse inimigo ter espaço na minha vida. E faz, e tem. Se você não se tratar emocionalmente, o inimigo, ele tem acesso. E ele põe mentiras. Ele põe mentiras contra você. Ele usa essas emoções para te travar. Ele usa essas emoções para te parar. Ele usa essas emoções para te governar. Ele usa essas emoções para mentir para ti quem você é. Ele usa essas emoções para te enganar. Ele usa essas emoções para ditar regras. Ele usa essas emoções para mentir para você. Ele usa essas emoções para mexer na sua identidade, para você não se conhecer. E isso se torna opressão. Ele vem uma opressão por causa dessa dor, dessas feridas, dessas emoções não curadas. Ok? Eu vou usar até um exemplo aqui, um exemplo bíblico, que nós estávamos falando agora dos exemplos bíblicos, né? Um exemplo bíblico aqui. O Elias da Bíblia, vou usar esse exemplo para você, o exemplo. Elias, ele fugindo para o deserto, após a ameaça de Jezabel, lá no 1 Reis 19 diz sobre isso. Se procurar lá em 1 Reis 19, você vai encontrar, aonde fala que Elias fugindo para o deserto, após a ameaça de Jezabel, o esgoto emocional e a mente emocional e o medo fizeram desejar a morte, mesmo sendo um grande profeta. Então Elias, ele teve esgotamento mental, ele teve
crise e ele teve medo quando ele fugiu para o deserto. Então ele sentiu as cargas emocionais daquela perseguição. Ele teve cargas emocionais, ele sentiu, seu corpo reagiu às cargas emocionais, ele teve medo. E sendo um grande profeta, ouvindo a voz de Deus, mesmo assim ele sentiu. Então por isso que eu falo, a dor ela não pode te parar. A dor ela não pode te limitar. E a dor ela não forge seu caráter. A dor ela não forge quem você é diante de Deus. Não, ela não muda quem você é. Elias passou por toda essa dor, passou por tudo isso, mas não mudou quem ele é. Ele continuou sendo o profeta. É tanto que a Bíblia nos revela aqui em 1 Reis 19 que ele passou pelo medo quando Jezabel ameaçou ele. E ele não parou, ele ainda continuou sendo um grande profeta, mesmo mediante a essa dor, mesmo mediante a este medo. Então isso não pode te parar. Estou te usando um exemplo que não pode te parar, ele continuou. Então a dor fez ele fazer o quê? Ter um processo. E tinha um propósito naquela dor. Então, quando você... Não eu tô martirizando a dor, tô falando, você tem que ficar na dor. Mas dor, muitas vezes, pode ser processos também. Então, você tem que procurar a cura emocional para essas dores. Tentar entender por que você está passando por essa dor. Tentar compreender porque você está chegando a sentir essa dor. Essas feridas. Por que essas feridas estão abertas? Por que essas feridas estão na minha vida? Por que eu tenho feridas emocionais dentro de mim? Por que eu carrego essas feridas emocionais dentro de mim? Qual é o motivo que elas ainda estão dentro de mim? Então você tem que descobrir, você tem que olhar para você e entender por que elas ainda estão aí. Ok? E eu vou falar aqui sobre as principais dores emocionais que impactam a vida espiritual. As principais dores emocionais, quais são elas? As principais dores são rejeição. Uma das principais dores, rejeição. A rejeição, ela gira como um isolamento. Ela dá um isolamento, ela traz insegurança, ela traz dúvida e ela também traz uma dúvida muito cruel sobre o amor de Deus. Então a rejeição, ela faz isso, ela faz a pessoa se isolar, ela faz a pessoa se fechar no mundo dela, ela faz a pessoa também duvidar até do amor que Deus tem por ela e do amor que outras pessoas possam ter também. Então fecha, o mundo dela fica fechado por causa da rejeição. Outra dor emocional, traumas. Os traumas que você carrega. Porque todos nós temos traumas. Todos nós carregamos traumas. Toda pessoa pode ter um tipo de trauma. Então, os traumas, ele cria medo e resistência. E até a entrega para Deus. Ele cria resistência até para nós se entregar para Deus. Então, traumas, todos nós temos traumas. E traumas, eles não fazem a gente se entregar para Deus. Tem dificuldade. Mais uma das dores emocionais que nós estamos falando. Outra dor emocional, que se chama-se culpa e condenação. Culpa e condenação. Então aqui já é mais uma dor emocional. A culpa e a condenação, ela paralisa e faz a pessoa se sentir indigna. Olha o que acontece. A dor, a culpa, quer dizer, ela paralisa e faz a pessoa se sentir indigna. Até da graça de Deus. Então a culpa, ela faz você se culpar. Ela faz você olhar como você é culpado daquela situação. Eu sou o culpado dessa situação. Eu me condeno diante dessa situação. Não precisa nem as pessoas me condenar. Eu mesmo já me condeno. Eu mesmo já me culpo. E isso aí te paralisa. Isso aí faz você ser indigno. Isso aí faz você não ver a bondade de Deus. Não faz ver o amor de Deus. A graça de Deus que tem sobre você. Porque você carrega culpa. E isso aí é uma dor emocional. Outra dor emocional. A amargura e o ressentimento.
amargura e ressentimento. A pessoa, quando ela está amarga, quando ela está triste, quando ela está fechada no seu mundo, quando ela não tem mais prazer com a vida, quando ela está se sentindo amarga, quando ela está com medo da vida, quando ela se fecha na vida, ela está se sentindo amarga. A amargura e o ressentimento, quando a pessoa se sente ressentida, traz um ressentimento sobre a sua vida. Então, o ressentimento, ele bloqueia a ação do Espírito Santo e impede a verdadeira liberdade em Cristo. Eu vou até repetir para ficar na sua memória. Esse ressentimento e essa amargura, ela bloqueia o agir do Espírito Santo na sua vida. E não te leva à verdadeira liberdade em Cristo. Então, você tem que rever esses pontos que eu falei, que é os pontos principais das dores emocionais. Essa live, ela vai ficar salva. E você pode assistir ela várias vezes que você quiser, para você pegar esses pontos, anotar e ver esses pontos que nós falamos aqui, que é a rejeição, que é o trauma, que é a culpa e a condenação, a amargura e ressentimento, que são algumas das dores emocionais e que te afastam do amor do Pai. Então, nós vamos passar mais para o segundo tópico da nossa live. Vamos falar agora sobre o processo de cura emocional. Eu falei sobre as dores, agora nós vamos falar sobre o processo dessas curas. O processo de como curar essas dores emocionais. Ok? Um minutinho, beber uma água. Falar da sede. Eu tenho certeza que muitos de vocês vão assistir essa live e vão olhar para dentro de si, vão tentar entender quais são os seus traumas, quais são suas dores, quais são suas dores emocionais, quais são suas feridas, né? Olhar para dentro de si para encontrar as suas feridas emocionais, para que assim venha a ter esse processo de cura emocional, onde nós vamos falar do processo de cura emocional, onde nós vamos entregar um pouco desse processo de cura. Então, vamos dar o primeiro passo para esse processo de cura, para essa jornada de cura na sua vida, na minha vida e nas nossas vidas. Porque é possível a gente receber a cura emocional. É possível você viver uma vida mais plena, mais saudável emocionalmente e espiritualmente. Então, vamos lá. O processo de cura emocional é reconhecer. Primeira coisa, eu quero que você anote aí, se você puder. Primeira coisa, bote aí no seu caderninho, que você pegou o caderninho, coloque. O processo de cura emocional, coloca aí, processo de cura emocional. O primeiro processo, reconhecendo as feridas e suas raízes. Coloca aí, reconhecendo as feridas e suas raízes. Isso não sou eu que tenho que analisar, é você que tem que analisar. Reconhecer então suas feridas e de onde vem as raízes dessa ferida. Segundo, coloca aí de novo. A cura, ela só acontece quando identificamos a fonte da dor. Vou repetir para ficar mais fácil. A cura só acontece quando identificamos a fonte da dor. Então, você tem que identificar aonde começou essa dor. Como começou essa dor? Alguém me ofendeu? Alguém gritou comigo? Alguém me humilhou? Não, passei por uma rejeição? Eu passei por um problema que eu me culpo? Que eu me condeno? Então, aí você está encontrando, identificando aonde começou essa dor. Você tem que encontrar onde começou essa dor. Para você já começar a trabalhar nessa dor, essa ferida. E você, nesse processo, você vai parar e você vai analisar e vai fazer perguntas. Olha o que você vai fazer. Você sozinho, em um momento de reflexão, em um momento seu, só você e você e você e você e Deus, chama Deus pra perto. Você e Deus ali, só você e Deus conectado. Ou você com você. E você vai fazer uma reflexão pessoal. Olha, eu nunca fiz uma reflexão pessoal. Eu nunca parei pra olhar pra dentro de mim. Eu nunca parei pra olhar. Eu nunca parei pra refletir. Eu nunca parei pra fazer uma reflexão pessoal. Pois agora é o momento. Faça uma reflexão pessoal. Vai lá pra dentro de você. Vamos fazer uma viagem na sua vida. Vamos olhar pra dentro. O que
tem lá dentro. Ah, Lorena, mas olhar pra dentro refere-se a 10 anos atrás? A 5 anos atrás? A 2 anos atrás? A 6 meses? A 4 meses? Sim. Se a dor, ela tiver esse tempo todinho lá atrás, tem que ir lá atrás. O gatilho tá lá atrás. A dor, a ferida tá lá atrás. Você andou. O tempo passou. Os anos passaram. Mas as feridas não foram curadas. Estão por aí. Então, vamos olhar para trás. Se for necessário, nós voltamos a 10 anos. Se for necessário, vamos voltar a 5 anos. Se for necessário, vamos voltar aos 6 meses. Pra gente identificar essa dor. E nessa sua reflexão pessoal, você vai fazer perguntas. Você vai fazer perguntas. E eu vou te passar as perguntas que você vai anotar. E algumas principais perguntas que você vai fazer. Com seu caderninho, com sua reflexão. Indo lá atrás, buscando aonde estão essas dores. Então, a primeira pergunta que você vai fazer é: o que me machuca profundamente hoje? Coloca aí. O que me machuca profundamente hoje? Hoje. Coloca. E você vai responder. Existe algo do meu passado que ainda influencia o meu presente? Outra pergunta. Existe algo do meu passado que influencia o meu presente? Ainda existe esse algo do meu passado que está me influenciando aqui no meu presente, no meu hoje? Coloca aí, anota isso aí também, para você responder. Com essas dores afeta a minha comunhão com Deus e a minha fé. Por que essas dores me afetam em conhecer Deus? Então, coloca aí também para você responder essas perguntas de reflexão pessoal, ok? Para você mesmo responder essas perguntas aí. Para você mesmo se conectar com você mesmo. Para você mesmo aprender a olhar para dentro de você. Para você enxergar dentro de você. Porque o próximo que está do seu lado, ele só conhece o seu exterior. Ele só consegue ver o que está fora. Nós não conseguimos ver o que está dentro. Mas com uma terapia, com um trabalho psicanálise, te trazendo para perto, a gente também consegue arrancar esses traumas de dentro. A gente consegue, com um trabalho terapêutico cristã, arrancar essas dores de dentro, descobrir os acessos. Isso aqui é só uma imersão, é um pouco que eu tô mostrando para vocês desse mundo. Mas tem muito mais. Quando você não consegue sozinho, você vem buscar ajuda. E é com a ajuda a gente se alinha e consegue andar juntos. Consegue descobrir e alinhar isso junto. Ok? Então, eu quero até ativar algo em vocês. Eu quero... Até a palavra diz profetizar sobre vocês. Só profetizar. E ativar isso em vocês. O que acontece? Vamos trabalhar para quebrar as fortalezas emocionais. As fortalezas emocionais, elas estão assim. Um exemplo? Estão aí, estagnadas. Estão dentro de você e você não consegue. Mas com o trabalho, com a nossa ajuda terapeuta espiritual, com a nossa ajuda cristã, junto com tudo que a gente alinha, a gente consegue fazer isso aqui, ó. Quebrar as fortalezas emocionais. Nós quebramos essa fortaleza emocional. Ok? E também nós vamos quebrar essa rejeição. Porque a rejeição, ela tira a identidade, o amor de Deus. Então, temos que quebrar essa rejeição. Não ter mais rejeição sobre a sua vida. Buscar quebrar esse espírito de rejeição, essa força de rejeição. Esse algo que está dentro da sua alma, que te faz se sentir rejeitado. E também buscar curar, tirar a culpa. Essa culpa que você carrega. Essa autoculpa que você carrega dentro do seu coração. Que você mesmo se culpa, que você não se auto-perdoa. Que você fala, eu não consigo me perdoar. Eu não consigo perdoar, eu mesmo me perdoar. Então esse aqui você vai fazer. Você vai buscar o perdão, o auto-perdão. O perdão que cura a alma. E te curar de você mesmo, perdoar de você mesmo. Porque tem pessoas que têm mágoa de outras pessoas. Mas tem pessoas que guardam mágoa de si próprio.
si próprio, não se perdoa a si mesmo. Para continuar a andar, para tirar esses bloqueios, para tirar essas raízes, para quebrar essas raízes que não te deixam avançar, que não te deixam andar, que te bloqueiam, porque as pessoas estão bloqueadas em si. Elas estão assim, ó, amarradas. Então, quando você quebra essas feridas, essas rejeições, essa culpa, há um desbloqueio. Há um desbloqueio. E também para você tirar o medo e a ansiedade que está sobre você. Porque isso também não te traz a paz e não te traz confiança sobre a sua vida. O medo e a ansiedade. Então, o que acontece? Nós temos que trabalhar com isso. Nós temos que buscar ajuda sobre isso. Então, o terapeuta cristão, o psicanálise cristã, ele ajuda, porque ele alinha isso com a fé, para que você receba essa força, para que você comece a se conhecer, para que você comece a se alinhar, para que você comece a se autoconhecer, para você começar a entender as suas dores, entender as suas raízes, entender as suas feridas emocionais que estão aí, acarretadas há tantos anos, ou talvez nem tantos anos, talvez começou agora essas dores, mas você vai começar a buscar a cura para isso. E muitas pessoas não conseguem entender porque você passa por isso. Porque é muito difícil outro ser humano compreender o outro. Porque se você não está na situação, é muito difícil você compreender, porque você não está na situação do outro. Não faz sentido para o outro. Toda pessoa que ela tá passando por traumas, por feridas emocionais, faz sentido pra ela, porque ela tá passando, ela tá sentindo. E talvez quando ela fala pro outro, o outro não vai sentir. O outro não tá sentindo, não faz sentido pra ele talvez, mas vai fazer sentido pra você. Mas tem cura pra isso. Tem cura. É por isso que eu estou aqui nessas lives, é por isso que eu estou aqui colocando ajuda, porque eu sei que tem cura, assim como teve cura pra mim, assim tem cura pra você, assim como eu fui curada, assim você também será curado, alinhando o seu espírito com Deus, alinhando a sua alma com Deus e alinhando o seu corpo. Então esses três andando junto, corpo, alma e espírito alinhado, não tem como, você recebe a cura. E eu quero fazer uma oração aqui para que a gente libere essa cura e essa restauração na sua vida. Para que a gente possa entrar nessa presença que está aqui neste momento, que é a presença desse Deus maravilhoso que cura, que restaura as emoções, que tira as feridas, que tira as dores emocionais, que tira a autoculpa, que tira o medo, que tira a depressão, que tira a ansiedade, que tira aquilo que você não quer carregar. Tá bom? Eu vou fazer uma oração sobre isso, porque não é como eu sempre falo, não adianta eu falar de tudo isso, de eu falar da fé, de eu falar da psicanálise cristã, e eu não fazer essa parte que eu acredito na ciência também, que nós temos estudado, mas eu acredito muito mais na fé, muito mais nesse poder da fé, que ele cura e que ele restaura. Então vamos lá, vou entrar em oração e que você entre aí também, em nome de Jesus. Meu Deus, aqui nós entramos na tua presença, meu Pai. Meu Deus, eu quero liberar cura e restauração sobre a vida dessa pessoa. Meu Deus, essa pessoa ela tem sentido essas emoções travadas dentro de si. Meu Deus, esses bloqueios, meu Pai, emocionais, essas dores emocionais, essas feridas, meu Pai, não tratadas. Meu Deus, só o Senhor pode tratar. O Senhor pode entrar nessas feridas. O Senhor pode brotar amor nessas feridas. O Senhor pode limpar essas feridas. O Senhor pode restaurar essas feridas em nome de Jesus. O Senhor pode, meu Pai, tocar nessa dor, nessa rejeição, nessa culpa. Essa pessoa que se culpa, Senhor. Essa pessoa que nunca se perdoou pelo que ela fez. Mas o Senhor a perdoa. Porque o Senhor conhece os corações. O Senhor, meu Deus, conhece o nosso íntimo. O Senhor conhece até o fio dos nossos cabelos, meu Pai. Então o Senhor conhece a enfermidade emocional dessa pessoa. As feridas emocionais que ela carrega. Em nome de Jesus, você receba essa restauração, nessa imersão espiritual. Você receba essa força
mudança sobre a sua vida. Você receba essa direção, porque Deus, Ele está à disposição para te curar, para te restaurar, para te limpar, para te transformar. Ele quer te moldar, Ele quer você, Ele quer a sua emoção, Ele quer a sua alma e Ele quer o seu espírito alinhado para transformar e ser curado. E assim como você ser curado, você também curar outros e outros e outros. Em nome de Jesus, nós liberamos essa cura e essa restauração emocional. Em nome de Jesus. Amém. Então, fizemos a nossa oração, liberamos essa cura. E eu tenho certeza que nós estamos juntos nessa jornada de fé, de autoconhecimento, buscando se autoconhecer, buscando saber quais são seus projetos, buscando saber quais são o que o futuro te reserva e o propósito de Deus sobre você nessa vida, porque todos nós temos propósito. Tem vezes que eu tô falando de propósito, a pessoa até pergunta: Lorena, mas é propósito pra quê? Pra me servir a Deus? Não, é propósito para ser empresário, é propósito para fazer algo, é propósito para fazer uma faculdade, Gente, Deus tem propósito para todos os tipos de forma, não é só para seguir uma regra. Deus não tem uma só regra, Ele tem várias. As pessoas pensam que Deus ele trabalha só de uma forma, é só isso e isso. Não, Deus não está numa caixa, Deus não está limitado, Deus está fora da caixa. Lembra disso, Deus está fora da caixa, Ele não está limitado. Então Ele tem propósito sobre a sua vida, Ele tem propósito sobre você, Ele tem propósito na sua vida. Ele quer liberar esse propósito. Ok? Ele quer te curar nesse propósito. Ele quer ver você trilhar o caminho que Ele tem para você. Amém? Então vamos aqui. Eu vou passar uns desafios para a semana. Se você puder anotar esses desafios para a semana, para você fazer para a semana. Eu quero que você, nessa semana, você abra os Salmos 147, no versículo 3. Salmos 147, no versículo 3. E você vai meditar nesse salmo essa semana. Todo dia você vai ler ele, ou pela manhã, ou pela noite, ao deitar. Você vai ler esses salmos e você vai meditar nele. E você vai meditar nele, e você vai falar: eu quero, o que isso aqui está nesses salmos, eu quero sobre a minha vida. E você coloca a mão em cima dos salmos e peça: o que está aqui, a chave que está aqui nesses salmos, eu quero sobre a minha vida. Eu quero sobre mim. Salmo 147, versículo 3. E outra que eu vou falar: escrever uma carta para Deus. Como assim, Lorena? Escrever uma carta para Deus? Isso mesmo, você vai pegar um papel, um momento sozinho, só você, um momento de reflexão, só você, e você vai pegar esse papel e você vai fazer uma carta. E nessa carta você vai falar tudo que tá, ó, no inconsciente e no coração. Aonde tá? No inconsciente e no coração. E você vai começar a escrever: eu tenho esse tipo de emoções, eu tenho esse tipo de pensamentos, eu tenho mágoa, eu tenho raiva, eu tenho ódio. É ruim ver, olhar pra dentro, mas é a verdade. É o que nós seres humanos muitas vezes carregamos. Eu tenho feridas emocionais, eu tenho abuso. Eu passei por abuso, não só abuso sexual, mas abuso de palavras, abuso de poder, abusos, bota lá também. Eu tenho traumas disso. Você vai escrever, você vai colocar a sua vida ali naquela folha. E qual é o processo que você vai fazer? Você vai pegar essa folha, depois que terminar, você vai amassar essa folha, você vai amassar, e você vai queimar ela. É um ato profético. Você vai queimar essa folha. Depois que você fizer isso. Quando você tiver terminado e tiver algo para liberar e liberou, mande uma mensagem aí na minha DM. Fala: eu fiz e deu certo, me liberou. Deu muito certo, eu fiquei liberada. Deus me liberou, eu tô liberta aqui, eu tô liberada. Eu liberei essas emoções, eu liberei essas feridas. Manda aí pra mim. E também buscar essa semana uma vida mais de adoração. O que é adoração? É só orar? Não, você vai orar, mas você vai ouvir hinos. Ouvir músicas cristãs que vêm te trazer alegria para tua semana, que vai preencher o teu coração, que vai preencher a tua alma. Então é adoração. Essa semana vai ser uma semana de adoração. Então eu te peço, te convido a fazer uma semana de adoração. E você vai me dizer como foi a sua semana. E vai escrever nessa live que eu vou deixar salva. Ou vai me mandar uma DM, ou vai me mandar no WhatsApp. Eu vou estar esperando e eu vou estar compartilhando com você dessa alegria.
E aqui nós encerramos essa live de hoje, onde nós falamos sobre dores emocionais e processo para cura, porque tem o processo de cura. E aqui eu desejo a todos vocês que tenham uma restauração completa, que vocês conheçam a sua identidade, que vocês comecem a se conhecer e falar: Lorena, hoje eu me conheço, hoje eu conheço a minha identidade, hoje eu sei quem eu sou, hoje eu sei olhar para dentro de mim. Então eu desejo isso para você. Eu desejo cura emocional sobre a sua vida. Eu desejo um processo contínuo sobre a sua vida de cura emocional. Eu desejo que você seja liberta e liberada dessas dores emocionais que estão sobre a sua vida. Em nome de Jesus. E se possível, eu quero pedir para vocês que, se possível, se vocês puderem ajudar a compartilhar esse Instagram para mais pessoas, para mais mulheres que precisam ouvir. Aqui tem tantos ensinamentos, estou deixando ensinamentos, eu estou deixando recursos aí de lives, de depoimento, de vídeos aí nesse Instagram. Então, compartilha esse Instagram, ajuda a gente, para que a gente possa alcançar mais pessoas, tá bom? E aqui eu vou fazer uma oração final para que Deus venha abençoar a sua vida essa semana e venha direcionar você nesse processo de cura, ok? Meu Deus, que o Senhor possa, meu Pai, abençoar a semana, a vida emocional, as dores, os traumas. Que o Senhor possa liberar cura sobre essas pessoas. Eles vão entender, Senhor, como é tão maravilhoso a gente aprender a olhar para dentro de nós. É tão maravilhoso a gente saber qual é o nosso propósito nessa terra. É tão maravilhoso a gente entender, meu Deus, qual é o nosso processo nessa terra. A gente entender, meu Deus, por que estamos aqui, para que viemos e para onde vamos. Então, meu Pai, eu libero, meu Deus, eu libero essa cura emocional. Meu Deus, que aconteça essa cura emocional e que no nome de Jesus, meu Pai, eles vão se conhecer, essas mulheres vão ser curadas. Em nome de Jesus, é que nós entregamos esta live nas tuas mãos e eu creio, meu Deus, que vidas serão tocadas. E assim como você vai ser curada, você também vai curar outras. Em nome de Jesus. Seja bem-vinda, Kênia. Obrigado, saudades. Beijo a todos.